Canal Abelhas Bimacatinga. Estou aqui dentro das abelhas, a primavera está chegando. Às vezes tem alguns comentários que a gente já disse que tem que repetir aqui milhares de vezes para que fique bem gravado, porque eu não sou cientista. Agora, eu também sei entender o que está escrito dentro da ciência. Tudo, não. Mas na questão da biologia eu sei. Eu publiquei um vídeo, eu só mostrei essa caixa. Eu não falei nada, só disse que a caixa camada não usa essa caixa. E na abelha não tem divisória, que alguém me mostre qual a espécie de abelha social. São cerca, não chega a 500 em todo o planeta. Tem, só não existe na Antártida, mas 5 continentes. Na ordem de alfabetos, caso queira falar. África, América, Ásia, Europa e Oceania. São os continentes que têm abelhas. Só a Antártida não tem abelhas. E foi interessante porque a pessoa fez lá, criticou não sei o que, criticou sem fundamento. Aí eu disse, mas é porque está pedindo a imagem do cientista. Duas coisas. A caixa foi Portugal Araújo que desenvolveu, foi Portugal Araújo que, convidado pelo doutor, que é outro grande cientista, eu nunca disse que o trabalho de Portugal Araújo está errado. Que na década de 1970, mais precisamente, 75 a 79, ele esteve lá no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que o pessoal passou a chamar de INPA, não sei por conta da a caixa, mas a caixa de camada, que ele construiu ainda na década de 1940, quando ele estava em Angola, país da África colonizado por portugueses. Ele era português. Inclusive foi homenageado nada mais nada menos pelo Charles Duncan Mitchell, o maior entomologista de abelha no mundo. Só olhar o livro The Bees of the World, você pode pegar em inglês, não tem tradução para o português. Se souber inglês, leia lá. Se tiver curiosidade, tiver paciência, é desse tamanho, uma Bíblia. Com todo respeito aqui à Bíblia, sem querer fazer nenhuma comparação, mas é grande. Quando a gente vai ter um livro muito, vamos pensar, extenso, um conteúdo muito longo, a gente chama de Bíblia. E aí, quando eu disse estudo, tem. Eu vou deixar aqui o print e quem fez esse estudo. Uma licenciada em Ciências Biológicas, publicar, foi defendido um estudo de mestrado, tem um orientador, tudo, deixar só o print. Você vai deixar o link no comentário, lá na descrição do vídeo, para quem queira ter acesso, observar e ver. Ana Angélica Santos Pinto. Ela fez um estudo, qual é o estudo? Caracterização morfométrica com urussu, melípedes cutelares, em meliponários do Nordeste. Ela fez nos estados desde a Paraíba, Lagoas, Sergipe, não sei, não fez Pernambuco, Bahia. Foi na universidade. É uma dissertação de mestrado, tem mais de uma década. Por que não critica? E aí, o que ela encontrou? Ela chamou essas caixas aqui, que é a caixa de qualquer caixa horizontal, e isso aqui que é o cortiço de fato, chamou tudo no contexto geral de cortiço, que é muito comum utilizar. Muita gente diz que colmeia, a caixa Langstroth e o restante é cortiço. Já vi gente também, as mesmas pessoas, o mesmo grupo, os mesmos que vivem na mesma vibe, que compartilham as mesmas coisas falando isso. Bom, o fato é que ela observou que nessa caixa aqui, comparado com aquela, ele encontrou uma diferença, a perda na caixa de camada, 70% da variabilidade genética. Não sei o que é isso, não vou me aprofundar. É que basicamente todos os seres vivos têm variabilidade genética, eles mudam, isso tem importância para a preservação da espécie. No caso, é mais do que isso, mas eu vou me deter aqui. No caso, tu imagina, se tu está criando um animal e está perdendo 70%, ou uma planta, você está cultivando, tá? Desenvolvendo uma atividade, e tem uma perda da variabilidade genética, 70%, tu vai querer utilizar isso? Está lá, contestem, tem documento, é ciência. E o Portugal Araújo, ele cometeu esse engano, ele é a caixa de camadas, não, com divisória, a intenção foi a melhor possível, já comentei isso, não cabe aqui mais relatando, mas tem suas falhas. Inclusive, eu comecei lá em 2012, criando, vi que não tinha fundamento, e eu tenho aqui, a prova está aqui, dentro de fato, não sou estudioso, não sou pesquisador, não estou nesse campo. Pesquisa da ciência. Não estou fazendo isso, não estou fazendo ciência. Agora, entendo ciência. Ciências da natureza eu entendo. Ciências biológicas eu entendo. É uma coisa que eu entendo. Tudo, não.
Sou expert? Não. Mas as coisas que tem sido, que eu tenho observado na caixa, e não só nessa caixa, em muitas outras caixas, e sei quais são as caixas que servem para abelha. Eu desafio várias coisas. Mas o fato é que o Portugal Araújo também cometeu outro engano, que também foi, ao longo do tempo, a ciência é isso. Inclusive eu tenho muito medo de gente que chega dizendo, isso é cientificamente comprovado. Não, isso é cientificamente estudado, encontrou isso. Não que alguém, outro pesquisador não possa estudar e encontrar algo diferente daquilo que o cientista... E nunca vai, a ciência ela não é uma equação, não é uma formulazinha simples. Uma equação 2x igual a 10 vai dar 5. X é igual a 5. Não é assim que funciona. 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2, 2 vezes 2, 4. Funciona desse jeito. Não é 2 mais 2 dá 5. 2 vezes 2 dá 5. Não funciona desse jeito. Não é desse jeito que a ciência funciona. Então, ciência não é equação exata, não é uma fórmula exata. Portugal Araújo, ele falou mais ou menos na mesma época, ele fez um trabalho, inclusive publicou ainda na década de 50, eu tenho esse documento, é importante que eu pego, eu não resisto, né? Quando resiste, quando fica gravado, fica em algum ponto, você pode falar, comentar. Foi contra a espatódia, uma planta africana, ele disse que não servia para parques e jardim, arborização urbana, porque ela tinha uma substância que matava abelhas. Ele não observou, uma falha na observação. Ela produz muita mucilagem, as flores, e as abelhas pequenas, por quê? Foi a indagação que eu fiz, eu tenho lá, eu estava vendo um registro de 2010, quando eu questionei isso, questionei o indiano, questionei um monte de coisa. Foi um chamado Semana dos Polinizadores, que aconteceu aqui em Juazeiro, da Bahia de Todos os Santos. Eu questionei um monte de questões sobre muitos contos. Olha, há quase uma década e meia, praticamente, há 15 anos, 14 anos, mais de 14 anos. E a espatódia, ela tem muita mucilagem, que é uma mistura aquosa, gelatinosa, e as abelhas desse tamanho e outras menores, principalmente as mirim, as trigona, escapotrigona, quando senta, acaba ficando presa e morre. Porque a pergunta que eu fiz com observação, não era ciência. Eu disse, por que é que beija-flores? Você não encontra beija-flores, não encontra mamangava, ou outros animais que também são polinizadores mortos debaixo dos pés de espatódia, na floração da espatódia. Ninguém só me respondeu, só tinha cientista. É porque o pessoal estão acostumados, a maioria desse pessoal só está acostumado, muita gente está acostumada a ler texto. Até lê o texto, mas não entende muito. Então é isso. Não foi, porque está destruindo as pessoas sérias, crianças. Não estou dizendo que pessoas deixam de ser sérias ou não. Pessoas sérias podem ser sem ser criadores de abelha, criar em qualquer caixa, qualquer objeto, criar abelha. Isso não vai impedir, não vai ele não vai deixar de ser sério ou ser sério. Isso não é nem um fator de qualificação, de qualidade, de determinação. Ele é sério ou não é sério. Ele passa a ser sério ou deixa de ser sério. Isso não existe, não inviabiliza a coisa. Então o que eu quero dizer, eu tenho um resultado aqui e está lá o estudo. Conteste o estudo, vá lá, entre como eu falei, na CAPES, entre no CNPq, entre na universidade, igual isso aqui não vale nada, isso aqui está errado. Vão lá. Agora, a outra foi da espatódia, que eu já fiz, e detalhe, todos os abelhudos que estão nessa fanfarra, dizendo que espatódia matava meio mundo de abelha, que tinha um veneno que matava as abelhas. Ficou uma coisa assim, incoerente, vamos entender. Inclusive a questão do ninho, nesse caso, é a mesma coisa que foi o Portugal Araújo que cometeu a questão do erro. Ele não está aqui para responder, mas foi erro, foi engano. Não observou, não fez a observação correta, adequada. Como que uma planta, que é a mangiosperma, que tem reprodução sexuada, que depende de polinizadores, ela vai produzir uma substância justamente nas flores, junto com o néctar, que é um veneno. Ela não ia ter polinizadores. Porque a polinização, no caso de algumas gimnospermas, acontece pelo vento, que é um processo chamado anemofilia. É um vento, é um fator que não é vida. Agora, no caso das angiospermas, basicamente tem plantas, não tem flor, nem tem, mas não vai ter polinizadores. Efetivo é o caso da banana, é o caso da cana-de-açúcar.
mas fica uma contradição. Só nesse entendimento já dá para você dizer, não faz sentido. Então a espatória, ela produz muita mucilagem, só mata animais pequenos, inclusive esses aqui que estão voando. E aí fica entendido que eu admiro muito Portugal Araújo. Já temos dado muito o padre Humberto Branco, eu comento nos meus vídeos, o doutor Kerr, outros cientistas que estão vivos, e eu não falo muito para não cobrar direitos autorais, mas é isso, não tem nada de errado, entendido? Que fique bem claro. Então tem na ciência, tá? Se foi ciência, cometeu engano, a ciência mesmo pode esclarecer que aquilo foi um engano, aquilo foi um erro. Paciência, é assim que funciona. Fechamos por aqui.